moçada, beleza? Meu nome é Eduardo Camolese, sou professor de matemática aqui da Oficina do Estudante e que a matemática esteja com você. Na aula de hoje, nós vamos falar de quadriláteros, tá? Quadriláteros, um polígono de 4 lados. Nas nossas aulas anteriores, nós focamos em triângulos, que é o primeiro dos polígonos, né? Com 3 lados. Então, agora na sequência, o polígono de 4 lados. Mas nós não vamos falar de todos os quadriláteros. Nós vamos focar naqueles que têm características especiais. Por isso, o nome quadriláteros notáveis. Qual é a importância dessa aula? Você imagine um exercício de vestibular que ele fala sobre um paralelogramo. A partir do momento que ele diz paralelogramo, existe um conjunto de propriedades que esse quadrilátero tem, que está implícita nesse nome. Uma série de características que traz o nome paralelogramo. E é isso que nós vamos ver na nossa aula, ok? Então imagine o seguinte, a gente tem um conjunto de todos os quadriláteros. E aí a gente foi começando a agrupar por propriedade, por características. A primeira característica que a gente buscou foi quadriláteros que tinham 2 lados paralelos. Então eu queria um par de lados paralelos. Esses quadriláteros receberam o nome de trapézio. Então olha lá, primeira característica. A partir do momento que eu digo trapézio, a gente já sabe que tem 2 lados paralelos. Nesse caso, olha lá, o lado AB é paralelo ao lado CD. Além disso, como consequência desses lados paralelos, estes ângulos aqui, ó, o ângulo D, que está aqui na parte de baixo, né, na paralela CD, e o ângulo A, que está aqui na paralela AB, estes ângulos somam 180 graus. São chamados de ângulos suplementares. Então, o ângulo A mais o ângulo D equivale a 180 graus, ok? Ângulos suplementares são aqueles que somados resultam em 180 graus. A mesma coisa acontece com esses 2 ângulos desse lado. O ângulo aqui de baixo C, somado com esse ângulo aqui de cima B, também tem que dar 180 graus. Certo? Só para você ficar esperto, para o trapézio, ainda existem 2 tipos de trapézios com características especiais que eu puxei aqui rapidinho para comentar. Se ele falar trapézio isósceles, isósceles é que tem 2 lados iguais. Então, esses lados aqui, ó, que não são paralelos, que nós chamamos de lados oblíquos, né? Olha lá, o lado AD e o lado BC são iguais. Por consequência, os ângulos D e C também são iguais, tá? Isso não muda as propriedades aqui, tá? A com D continua dando 180, os lados paralelos do mesmo jeito. Uma outra classificação que pode vir é o trapézio retângulo. O trapézio retângulo é aquele que vai ter ângulo reto. Olha lá, o ângulo D é de 90 graus. Como esses lados são paralelos, eu tenho que ter mais um de 90 graus aqui. Olha lá, 90 com 90, 180, mantendo a propriedade. Esses 2 também somados vão dar 180 graus, certo? Esse trapézio é chamado de trapézio escaleno, tá ok? Ele não tem nenhuma característica especial, além dessas que já vêm com o nome trapézio, certo? Bom, eu agrupei todo esse conjunto de figuras, de quadriláteros que tem 2 lados paralelos, que nós chamamos de trapézio. Aí a gente olhou para dentro desse conjunto de trapézio e viu que ali dentro existiam trapézios especiais, que além de 2 lados paralelos, também possuíam os outros 2. Então a gente tem 2 pares de lados paralelos, a gente deu o nome de paralelogramo. Então, paralelogramo é um quadrilátero que tem 2 lados paralelos, 2 pares de lados paralelos. Então, o lado AB é paralelo ao lado CD
E o lado AD é paralelo ao lado BC. Como eu disse para vocês, o paralelogramo é um trapézio especial. É um trapézio que, além desses dois lados paralelos, tem os outros dois. Então, ele já carrega essas propriedades. A mais D vale 180 e B mais C vale 180, do mesmo jeito. Ora, o que a gente consegue acrescentar de propriedade quando eu falo em paralelogramo? Primeira coisa, ângulos opostos iguais. Então, o ângulo D é igual ao ângulo B. E o ângulo A é igual ao ângulo C. Então, primeira propriedade, ângulos opostos iguais. Segunda propriedade, lados opostos iguais. Então, o lado AB é igual ao lado CD, marquei aqui com um risquinho. O lado AD é igual ao lado BC, marquei aqui com um risquinho. Então, olha lá, ângulos opostos iguais, lados opostos iguais. E para fechar a propriedade, a gente tem uma propriedade que envolve as diagonais, tá? Diagonal liga dois vértices opostos. Então, aqui, ó, vou ligar justamente esses ângulos que são iguais. A com C e D com B. Presta atenção nisso. Essas diagonais não são iguais. Essas diagonais não dividem o ângulo ao meio, elas não são bissetrizes. A propriedade aqui é que as diagonais se encontram no ponto médio. Então, esse ponto M é o ponto médio das diagonais. Quer dizer, esse pedaço aqui, ó, AM, é igual a esse pedaço MC. E esse pedaço DM é igual ao pedaço MB, tá? Paralelogramo, lados opostos iguais, ângulos opostos iguais e diagonais que se encontram no ponto médio. Bom, olhando agora para dentro do trapézio, olhamos para dentro do paralelogramo agora. Olhando dentro do paralelogramo, eu vi aquele monte de quadrilátero que tem lados paralelos. Ali dentro a gente viu um conjunto que, além de lados paralelos, tem 4 ângulos iguais, 4 ângulos de 90 graus. Ângulo de 90 graus a gente chama de ângulo reto, não é? Então, daí o nome retângulo. Retângulo é um quadrilátero que possui os 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Tá? Então, a característica do retângulo, ângulo A igual ao ângulo B, igual ao ângulo C, igual ao ângulo D, que é 90 graus. Ele é um paralelogramo, só que é um paralelogramo especial. Eu tenho todas as propriedades que eu já tinha no paralelogramo. Lados opostos iguais, ângulos opostos iguais, diagonais que se encontram no ponto médio, mas agora a gente tem uma característica a mais que envolve justamente as diagonais. No retângulo, as diagonais não só se encontram no ponto médio, elas são congruentes. Essa é uma confusão comum entre os alunos. O paralelogramo não tem diagonais iguais. Quem tem diagonais iguais é o retângulo. Então, olha lá, a diagonal AC é congruente, é igual à diagonal BD. Tá?
Continuam se encontrando no ponto médio, como aqui. Só que agora essas diagonais são iguais. Certo? Bom, agora é importante. Nós vimos quadriláteros, criamos o conjunto trapézio. Olhamos para dentro do trapézio, criamos o conjunto paralelogramo. Olhamos para dentro do paralelogramo, formamos o conjunto retângulo. Volta, eu não vou olhar dentro do retângulo não. Volta para o paralelogramo, tá? Então a gente ainda está olhando caras que têm lados opostos paralelos, tá? Dentro ainda disso, eu já separei retângulo. Pô, esses caras têm os 4 ângulos iguais. Mas dentro do paralelogramo, ainda os caras perceberam que existia um quadrilátero especial, que não tinha os 4 ângulos iguais, mas que tinha os 4 lados iguais. E a esse conjunto, nós demos o nome de losango. Então, losango é o quadrilátero que possui 4 lados iguais. Certo? Mesmas propriedades do paralelogramo. Lados opostos paralelos, ângulos opostos paralelos, diagonais que se encontram no ponto médio. Então, uma diagonal, outra diagonal. Essas diagonais não são iguais, elas apenas se encontram no ponto médio. Então, esse pedacinho é igual a esse pedacinho igual a esse. O que a gente tem de propriedade no losango? As diagonais são perpendiculares. Então, a primeira característica aqui é, quando eu olhar para essas diagonais, elas vão formar entre si ângulos de 90 graus. Segunda propriedade, as diagonais são bissetrizes. Lembra que eu até falei que aqui no paralelogramo isso não acontece. O primeiro quadrilátero que tem essa característica é o losango. Então, este ângulo aqui, se eu chamar de alfa, é igual a esse. Lembra? É um paralelogramo, ângulos opostos iguais. Então, alfa, alfa. Aqui eu tenho, por exemplo, teta, teta. Oposto igual, teta, teta. Então, losango, diagonais são perpendiculares e diagonais são bissetrizes. Olha lá, então eu estava dentro do paralelogramo, vi esse conjunto de 4 ângulos iguais, vi esse conjunto de 4 lados iguais. O que o cara pensou? O que acontece se eu juntar as características do retângulo com as características do losango? O que acontece se eu pego uma figura com 4 ângulos iguais e com 4 lados iguais? A junção disso vai formar o quadrado. Então, o quadrado é um quadrilátero com 4 ângulos iguais, com 4 lados iguais, diagonais congruentes, diagonais perpendiculares, bissetrizes. Ela possui todas essas propriedades. Então, o quadrado é um quadrilátero com todas as propriedades anteriores. Beleza, moçada? Vamos agora fazer um esqueminha na forma de conjunto para a gente entender a relação entre esses quadriláteros, tá? Bom, moçada, então, recapitulando. Vamos pegar aqui um conjuntão de todos os quadriláteros, tá? Agrupamos aqueles que têm 2 lados paralelos e criamos um segundo conjunto aqui dentro com quadriláteros que possuem 2 lados paralelos. Então, a gente criou o conjunto dos trapézios. Dentro do conjunto do trapézio,
nós vimos que além de dois lados iguais, a gente tinha outros dois lados iguais também. Então, dois pares de lados paralelos, criamos um conjunto dos paralelogramos. Então, aqui dentro, paralelogramos. Dentro do conjunto dos paralelogramos, nós criamos dois conjuntos distintos. Um conjunto com 4 ângulos iguais, que nós chamamos de retângulo. Um conjunto com 4 lados iguais, que nós chamamos de losango. Porém, o que a gente percebeu é que esses conjuntos não estavam totalmente separados. Existiam quadriláteros que, além de retângulos, além de ter os 4 ângulos iguais, tinham também os 4 lados iguais. Quer dizer, então havia o que a gente chama de intersecção entre esses dois conjuntos. E dessa intersecção surgiu o quadrilátero, que possui todas as características dos outros quadriláteros notáveis, que é o quadrado. Tudo bem? Então, olha lá, a gente pode dizer que todo retângulo é um paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é um retângulo, por exemplo. Certo, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, deixem aí nos comentários sugestões, dúvidas, que vocês acharem importante, tá ok? Um grande abraço e até a próxima!